E aí, pessoal, tudo bem? A gente tá com mais episódio aqui do podcast U-Box e hoje eu tô com os meus companheiros de equipe. Opa, eu sou o michelcaldeira.br, siga lá no Instagram também. Eu sou o Rafael Calderaro. E eu sou a Ana Flávia. E a gente tem uma presença também muito especial, que é uma das clientes da U-Box, que é a Roberta Bock. Além de tudo, ela é especialista em neurociência. É que eu tô com uma companhia aqui. É o Lid, gente. A gente tem o nosso mascote também, que é o Lid. Mas faz parte. Faz parte do Eu sempre igual. participo aqui, cara. A Roberta é especialista em neurociência, ela é mestre em políticas públicas e ela é da área da educação, então ela tem toda a propriedade para falar sobre esse assunto. E hoje a gente também traz um assunto super ligado ao tema de neurociência, que é o neuromarketing, né? Mas antes, é claro que a gente quer ouvir um pouquinho da história da Roberta. Roberta, você pode contar um pouquinho Seja de muito você? É pra bem-vinda. contar a minha história. Exatamente. Dá só uma introduçãozinha pra gente. Tá bom, gente. Eu venho da área da educação, tá? Minha primeira formação é arte, na área de arte. E depois fiquei muito tempo na área de arte, daí fui para a área da supervisão de ensino. E aí faltava trabalhar um pouco a questão das políticas públicas, entender como é que a educação acontecia no macro. Fui fazer o mestrado na área da educação. Fui trabalhar na área de políticas públicas com mestrado também, e aí estava pouco, eu queria entender mais, aí eu fui para o doutorado, e lá eu encontrei financiamento público educacional, e isso realmente me empolgou muito. Fiquei muito tempo nessa área, publiquei o livro, vamos fazer a propaganda do livro. Isso, daqui a pouco eu vou pegar lá pra te apresentar. Porque se eles não tiverem o livro também, né? Isso, temos o livro aqui. Temos o livro, vamos mostrar, inclusive. E aí depois eu fiquei muito intrigada, porque depois de trabalhar a questão do financiamento e da corrupção, não tem importância, pode deixar aqui, eu fiquei pensando, o que acontece no cérebro das pessoas que se entregam à corrupção? O que acontece para essas pessoas perceberem que a sociedade está perdendo, que o grupo mais próximo dela está perdendo, mas que ela está cada vez mais voltada àquela ação corrupta, e se empolgando com aquilo. E as pessoas que enxergam aquela ação corrupta têm medo de falar, ou então falar assim mesmo. Então eu fiquei intrigada com esse movimento e fui procurar estudar o cérebro humano. E então encontrei a neurociência. Eu encontrei a neurociência na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Ciências Médicas Santa Casa de São Paulo. E lá eles me acolheram e eu continuei meus estudos após o doutorado lá. Então agora eu cruzo a área da educação com a área da neurociência. E trabalho na supervisão de ensino ainda. Bacana. Com educação pública e privada. Bacana. E dentro de toda essa sua experiência, expertise nessa área da neurociência, Roberta, como que os professores hoje, eles têm algum estudo sobre... Eles estudam a neurociência aplicada à educação? Eles têm um know-how, têm um conhecimento em relação a isso para aplicar nos alunos? Ou existe alguma... Boa pergunta. A neurociência é nova, né? É nova, que eu falo, tem uns 20, 25 anos. Quem descobriu a neurociência primeiro foi o marketing. Ah, boa! Olha E o marketing utiliza bastante a neurociência para fazer as pesquisas. O marketing descobriu por quê? Porque ele precisa cativar o cérebro do outro para que o outro consuma aquilo que ele quer vender. Mapear o comportamento. E a educação, como sempre, ficou um pouco observando aquele movimento, é do marketing, vamos tá. E aí foi se aproximando, e agora que se aproximou, tem uns 10 anos, então para a área da educação é um movimento novo, só que é essencial, porque eu preciso aprender como é que o cérebro do meu aluno funciona para eu ensinar alguma coisa para esse aluno. Entendeu? Como é que eu vou ensinar que isso é um copo, que aqui eu posso pôr água, aqui que eu posso pôr leite, que eu posso pôr... Eu tenho que entender como é que eu vou explicar isso para o meu aluno, como é que o cérebro vai querer aprender que é um copo. Porque tem coisas que eu ensino e ele não quer aprender. Exato. A gente estava batendo um papo sobre isso hoje, até calhou essas coisas, porque a gente estava falando muito sobre essa segmentação dentro do ensino, né? Ah, não, eu sou de exatas, eu sou de humanas. Não pode. E aí,
eu tenho mais facilidade para aprender algo escrito, eu tenho mais facilidade para mexer com números, fórmulas. Então a gente estava falando isso. E a gente também comentou que dentro do ensino, muitas vezes, se você não... Eu não sou boa com exatas, por exemplo. E aí você acaba tá se afirmando ou frustrando. tá dando um exemplo Ambos. só? Eu não sou boa com exatas. Nós já vamos... Vamos resolver isso aí já. Eu, por exemplo, não sou boa com exatas. Aí, dentro da escola, se você não é bom em certa competência, aí você acaba se frustrando, né? Então, tem essas. Como a gente vai manejar os alunos para que eles não se sintam dessa forma dentro das escolas? E complementando, o que acontece no cérebro da Ana? Explica pra gente. Ana, presta atenção. Somos duas mulheres aqui nessa sala. É verdade. Preste atenção. É o seguinte, existe um preconceito já com as mulheres em relação à área de exatas. Isso é Nossa. cultural. Caramba. É lógico. Pensa um Se pouco. você for analisar... Pensa um todas as pouco na profissões- nossa época, na escola, lá Ex- no fundamental. A matemática, aula de matemática. Aí os meninos vão tinha um melhor. japonês na minha A menina época. matemática não era menina. É verdade. Química não era menina. Mulher é sempre ligada Física, a algo mais Aí humano. o que você vai verdade. fazer quando você crescer? O que você vai estudar? Alguma coisa na área de humanas, na área de exatas. Não, mulher não. Entendeu? Então tem uma cultura Uhum. que já exclui a mulher da área de exatas. Das Olimpíadas que existem na área de exatas. As mulheres geralmente não participam. É só os meninos. Mas a capacidade do cérebro é a mesma. É a mesma. Não existe essa diferença. Você precisa de estímulo e treino. Pode ser que um demore mais, pode ser que o outro seja mais rápido, mas e daí? Cada um tem o seu ritmo em tudo, em qualquer aprendizagem. Eu posso agora demorar horas para aprender alguma coisa que vocês já fazem aqui há muito tempo, porque vocês já treinaram e tal, não sei o quê. E o contrário também. É estímulo, é treino, é vontade de querer aprender. Então, na escola, a professora tem que entender esse mecanismo do cérebro e perceber que são alunos, são pessoas, independente do gênero. São pessoas, eu tenho esse conteúdo para trabalhar, esse conteúdo não pode vir sozinho numa caixinha, numa gaveta. Então, agora foi aula de matemática, bateu o sinal, fecha a gaveta. Vai entrar a professora dizer língua portuguesa. Nossa. São 2 aulas aí, gente. Nossa. Então, a gavetinha vai ficar aberta em 2 aulas. Aí depois vem a outra aula, educação física. Educação física, Aí vamos para a quadra. fecha a gavetinha. Não Agora é pode arte. mais ficar. Se for arte, tudo bem, né? Aí depois vem o professor de química, depois na educação física. Aí. Quer dizer, são Meu professor de química. gavetinhas. Por que as gavetinhas são separadas? O nosso cérebro não está em gaveta. Ele não está separado. Nós temos um conectoma dentro da nossa cabeça, um conectoma de verdade, tudo conectado. São neurônios, pensem como se fossem fios conectados. Eles estão todos conectados ao mesmo tempo. Eu falo para vocês agora assim, qualquer palavra, eu falo para vocês, bala. Bala é uma palavra simples, mas cada um de vocês fez na memória imediatamente uma imagem de uma bala que está relacionada com um sentimento e com uma emoção de cada um de vocês. Que vocês têm um histórico de vida, vocês têm uma memória. Eu não posso querer agora que todo mundo pense na mesma bala que eu. E ensinar enquanto professora, bala é só isso aqui, ó. Não interessa o que você pensou de bala. Entendi. Não interessa se sua mãe fazia uma bala de jabuticaba. Que cor que é a bala que cada um tá pensando aí? Entendeu? Eu Entendeu? colorido. Então, cada um é de um jeito, cada um pensa de um jeito que tem um histórico de vida, tem memória. As crianças estão formando essa memória, estão formando esse cérebro. Tem uma parte do cérebro que é bem aqui na frente, que ela está amadurecendo com o tempo. E só vai ficar madura aos 25 anos de idade. Então, é o período que as crianças estão na educação básica. É o neocórtex? O córtex pré-frontal. Certo. Então, ele está amadurecendo e já pensou, as professoras não saberem, os professores não saberem disso, que esse amadurecimento está na mão deles. Entendeu? Isso é muito sério. Exato. Faz total sentido, Roberta, Sim. porque quando você vai falar de educação, ensinar outras pessoas, tem que entender como é que o cérebro funciona. Por favor, Então, né? esse é o básico que o professor, né, tinha que ter essa competência. E agora você citou em relação ao cérebro do homem, da mulher, tudo, né? Existe tamanhos de cérebros, alguma coisa assim? Ou é porque a mulher, ela tem hormônios diferentes também.
Isso influencia em alguma coisa, a forma que o cérebro é formado? Sempre também? vai influenciar de pessoa para pessoa, né? Como eu falei, eu joguei uma palavra tão simples aqui, cada um de vocês pensou de uma forma diferente. Então, os cérebros não são todos iguais, né? Independente de gênero, eles não são todos iguais. Tamanho não influencia. Tá. Teve uma época muito antiga que não existia neurociência ainda, enquanto ela é hoje, ciência e tal. Existia um estudo do cérebro meio que apalpando a situação que se falava, olha, cérebros maiores são melhores, media-se o cérebro das pessoas, media a testa, o tamanho da testa. Tinha muito isso, sabe? E a mulher sempre saía perdendo. A gente sempre sai perdendo. É difícil, né? A gente tem que lutar, é uma coisa. Mas não tem isso, o tamanho não influencia em nada. O que vai influenciar são os estímulos desde criança. Então, se você nasce com todas as regiões preservadas, com o cérebro considerado na normalidade, e você tem aquela parte que eu falei para vocês, que está amadurecendo, que é uma parte responsável pela moral, pela razão, por um conhecimento que a gente chama mais racional, isso, que são as funções executivas, que isso vai se formando aos poucos. Se você não tem os estímulos corretos, essa parte não se forma direito. E você tem um adulto prejudicado. Você tem um adulto, às vezes você fala assim, nossa, a pessoa acho que tem problema. Ela não sabe fazer o álcool copo, acho que ela tem problema. Ela já tem uns 40 anos, sabe fazer o álcool copo. Então, mas calma, não vai falar que ela tem um transtorno mental. Vai ver como é que foi a vida dela, os estímulos que ela teve quando criança, onde ela estudou, como foi a família. Até a alimentação influencia no cérebro, tá? Agora, se você falar de homem e de mulher, é lógico que as mulheres têm os hormônios que influenciam muito as emoções. Sim. Tá? E a entrada, uma das principais entradas no cérebro dos estímulos, ela passa pelo sistema límbico, que são as emoções. Exato. Então é lógico, vai dar todo sentido para o cérebro. Então tem semana que a gente está querendo matar o Michel. Não, o Michel não. Às vezes o Caio. Tem semana que a gente pede desculpa e tal, mas depois vai de novo. Então isso é hormonal, né? Mas não significa que o homem é santo o tempo todo, que nos trata super bem o tempo todo. Também tem oscilação. Perfeito. Porque a emoção está ali. Perfeito. E essa emoção vem do seu histórico de vida. Vem do que você passou. De repente, se eu falasse bala aqui, e um de vocês tivesse passado por uma situação muito grave, constrangedora, por exemplo, eu quando criança quase morri com uma bala. Literalmente. Era uma criança que não tinha muito juízo. Eu estava em cima de um caminhão, bem feliz, caminhão rodando, assim, acho que meu pai estava do meu lado. E a gente, que eu sou muito novinha, tinha uma bala muito grandona, redonda. Não vamos dizer que é aquela bala soft, não. Nossa, essa Foi proibida. bala aí é... Essa bala aí é feroz. E eu tava com essa bala na boca, e em cima do caminhão. E imagina o vento, a bala, e aquilo pá na minha garganta. Nossa. E aí eu fui ficando, acho que sei lá que cor. E meu pai viu e me deu uma safanão da minha vida nas costas, que olha, eu caía do caminhão, e aí a bala foi embora. Então, quer dizer, é uma memória que ficou muito forte para mim. Mas eu não vi isso como um trauma, porque uma que eu achei legal, meu pai estava do meu lado, eu estava fazendo uma travessura, né, que eu estava no caminhão, estava legal, mas eu podia ter morrido. Então, é uma memória minha, em relação à bala. Agora, alguém pode ter, olha, eu fazia bala de coco com a minha mãe e tal, a bala era tão gostosa. Quer dizer, são memórias, né? Que vão dando sentido às nossas emoções, o nosso comportamento. Emoção e comportamento. Vocês comecem a observar as pessoas. Tem gente que anda assim, ó. Eu andava assim antes. Não assim. Literalmente, tá com o mundo nas costas, sabe? É um comportamento de uma emoção assim, que ela tá submissa. Isso acontece também com a mulher, vamos falar da mulher. Assim, né? Então, a mulher também às vezes anda assim, que ela tá submissa, ela tá triste, entendeu? É a postura. A postura tem a ver com as suas emoções, com a sua autoestima. Tá tudo ligado com o cérebro. Nós somos cérebro. Exato. Então, apesar dos hormônios serem diferentes entre gênero, o gênero não difere muito a questão Tem algumas cerebral. diferenças mínimas, tem. Mas o repertório de vida é muito mais pesado. Isso. Tem um lance assim, tipo, que os homens adoram nos atormentar. Que é assim. Você tá vendo o mapa? Tá vendo no Google, não acha o caminho? Eu brigo com o Google Maps. Eu brigo com ele.
Sabe por quê? Porque eu sei ir no lugar, mas às vezes eu tenho dúvida, eu coloco, daí ele manda eu para outro lugar, eu falo, pode parar, eu não vou. E fica aquela briga no carro, sabe? Então, a gente tem essa coisa de, você briga com o mapa, eles não brigam com o Papa. A compensação, nós pedimos informação com a maior facilidade, com não, certeza, e chegamos, isso aí- eles não pedem informação. Então tem essas coisas que é cultural, tem essas coisas Então a que... questão do gênero tá mais ligada à parte cultural, Sim, né? você se faz homem, você se faz mulher na nossa sociedade. Ah, bacana. E depende da sociedade, depende do mundo que você vive. Ah, então, você citando também essa questão da bala, né? Aí me lembrou ontem uma situação. Eu comprei um chocolate, fui no mercado, comprei uns chocolates, eu amo chocolate, tá? Aí eu comprei um chocolate branco. E na hora que eu comecei a comer o chocolate, fui ver, já tinha comido a barra já. Nossa, assim, E aí a Silvia falou assim, minha esposa falou assim, nossa, Michel, mas você gosta de chocolate, né? Eu falei, Você eu nem amo. sabia. Porque, hã? Você nem sabia que estava comendo chocolate, você comeu por impulso. Não, você vai comendo, por impulso. Por impulso. Só que aí depois eu comecei a pensar, por que eu gosto desse chocolate? Por que eu tô comendo chocolate branco nesse momento? Eu devorei. Porque eu lembrei da época que minha mãe, ela fazia ovo de Páscoa. Era um momento que ela levantava um dinheiro, uma renda extra Que na legal. época. E ela fazia ovo de Páscoa. E as sobras do chocolate branco ficava na panela. E ela falava assim, Michel, pode raspar. nossa. Nossa, aí eu fiquei... Veio uma sensação boa. Veio uma sensação boa. A Aí eu falo, nossa, que memória legal. afetiva, memória Tudo. afetiva. Afetiva. Ela tá no seu inconsciente. A gente não tem... A gente tem a memória de curta duração, que eu tô assim, gravando aqui onde você tá, perto de mim. Agora eu tô lendo sua roupa, tô gravando, mas depois eu vou esquecer, né? A não ser que tenha uma coisa muito legal que eu falo, nossa, eu também quero uma dessa e tal. Aí eu vou gravar. Mas se for algo assim simples, é uma memória de curta duração, que ela vai daqui a pouco passar. Esse. Numa noite de sono, numa limpeza do nosso cérebro, ela vai passar. Mas essas memórias, principalmente da infância, que você está com o cérebro ali em formação, se essa memória ficou forte para você, imagina mãe, memória de mãe e filho, aí não tem para ninguém. Então, você se pega comendo o chocolate branco naquele momento que você precisa daquela memória afetiva. Entendeu? Exato. E aí você se mata no chocolate branco, que nem Gente. cacau tem, né? Exato. É um veneno. Olha, é um Nem veneno. É, que nem cacau É. tem. Mas é uma coisa que você, né, precisou. Você foi resgatar no seu inconsciente. Você não tem consciência. A memória, ela fica solta no nosso cérebro. A gente não identifica um local exato da memória de longa duração. Só de curta duração. A curta duração, você sabe onde ela está, no hipocampo. É por ali que entra. Agora, de longa duração, ela está pelo cérebro, você não sabe. Ela é afetiva, ela está ligada ao quê? A algo que você comeu. Comeu. Perfeito. Então, ela está numa outra área, Outra área. entendeu? Pode- memória Ela afetiva. podia estar alguma coisa do toque, ela estaria em outra área do cérebro. Ela podia estar com outras situações. Então, a memória de longa duração, ela está espalhada pelo cérebro, de acordo com a situação. Mas assim, Roberto, se é tão importante a neurociência na questão do aprendizado, tem algum movimento bem forte que veio acontecer daqui há um tempo atrás para hoje É. nos professores? Olha, a USP agora está com um curso gratuito, porque até então era tudo muito pago e caro, né? Tem um instituto no Rio de Janeiro, com um professor de neurociência, que ele está fazendo um trabalho de divulgar a neurociência na educação. Chama uma ponte entre educação e neurociência, mas também é novo. É tudo muito novo. As pessoas estão indo procurar. Mas tem um fenômeno na educação pública, principalmente, que é um fenômeno que prejudica muito, que é a falta de tempo. E a falta de tempo para o cérebro é fatal para adoecer este cérebro. Entendi. Tá? Então, principalmente você trabalhar a educação. Então, se você trabalha a educação, o que você precisa? Você precisa ler. Então, você tem que ter tempo para ler. Mas ter um tempo para ler, não é assim, agora eu tenho 10 minutos, vou ler. Não. Você tem que ter um tempo para você se jogar numa rede. Então, essa Ler um vida livro. agitada acaba Você atrapalhando. precisa ter esse tempo. Você precisa ter um tempo para você fazer outras coisas, sei lá, conversar com as pessoas, tomar um cafezinho lá, sei aonde, sei lá. E os professores agora, da rede pública principalmente, por causa até da questão salarial, eles pulam de uma aula para outra, acumulam cargo, trabalham das 7 da manhã às 11 da noite, e se for mulher, dá conta da casa, É. não sei que horas.
tá? Vai Tem empurrando. filhos, tem tudo, né? E que tempo esse professor, essa professora teve para ler este livro, para ficar pensando no nada, para ter o momento da criatividade que a gente conversou. Então a educação precisa muito disso para ele evoluir, para ele pensar a necessidade de estudar neurociência, Isso realmente eu tava... para ele olhar para o cérebro, entender que ele precisa entender do cérebro do outro e dele também. Eu tava estudando um pouco sobre isso, que como que a gente aprende mais rápido. Eu até falei aqui uma vez, parando de estudar tanto, Tem esse fenômeno, o cérebro precisa disso, para ter o insight. pra absorver, né? Você leu. Eu costumo falar para as pessoas quando as pessoas estudam para concurso. Então, é o concurso da vida da pessoa, não tem isso? Agora a gente faz um tempão que não tem concurso, ninguém tem concurso da vida por um tempão, né? Mas a gente vai voltar a ter. Então, aquele concurso é o concurso da vida da pessoa e tal, não sei o quê. Então, ela estuda, e faz curso, estuda. Ela precisa ter um ritmo que ela consiga ter um tempo para ela, para um estudo intenso, depois ela vai dormir bem à noite, vai organizar o que ela estudou, o cérebro dela vai organizar e vai esquecer, porque, gente, esquecer é uma questão de sobrevivência para o nosso cérebro. Porque se eu não esquecer, já preciso se guardar no meu cérebro as memórias mínimas que aconteceram na minha vida até a minha idade atual, que eu não vou contar, eu estaria louca. Por isso que a memória, ela tá mais ligada à parte emocional, assim. Sim, porque... não, passou pelo emocional, fez sentido. Guarda o que é mais porque, importante. Vamos dizer assim, que é vou associar, eu não sei se a Roberta, ela sente esse tipo de... Mas vou associar com computador, por exemplo, com HD. Pode associar, tem total sentido. Então, você vai... as emoções, elas são arquivos mais leves para você armazenar. Fazem sentido para você, seu cérebro fala assim, ó, Isso. fez sentido, foi bom para mim, ou então foi ruim, mas eu preciso gravar para não fazer mais isso. Isso. Sabe, vamos supor, né, um exemplo assim, você sofreu um acidente de carro, uma coisa muito traumática, né? Ou então uma coisa mais leve, a gente bateu o carro. E aí você grava aquela situação, por exemplo, eu já bati o carro 3 vezes. Eu lembro, eu sei... Hoje? Não, hoje... Para! Brincando bate-bate? Nossa, gente, conta tudo isso. Não é possível bater o carro 3 vezes Meu hoje. Deus! Para, Michel. Na minha vida. Então, eu sei exatamente o barulho, o jeito que, entendeu? Então, isso ficou forte na minha memória. E eu tenho alguns movimentos na minha vida, algum comportamento que eu evito algumas situações que eu sei que vai dar encrenca. Eu aprendi. Então, meu cérebro entendeu assim, olha, a situação foi traumática, não foi legal, não adianta você fazer terapia para esquecer, porque você não vai esquecer, porque você precisa gravar para você aprender a não fazer de novo. É questão de sobrevivência. Se a coisa foi legal, como o chocolate branco, foi muito bom. Então você gravou. Até um certo ponto para não comer muito. Você não pode se entupir de chocolate branco, senão vai virar uma memória desagradável. Exatamente. Mas ele vai gravar também para você não comer mais, né? Então ele vai gravando o que ele acha importante para você. Tanto na sala de aula, como no marketing, como na vida, o seu cérebro vai prestar atenção naquilo que ele acha que é útil, é importante. Eu preciso ter na memória isso, para eu resgatar quando eu precisar. Aí ele grava. Se não, naquela noite de sono bem dormida, em que você passa pelo sono REM, não REM, que você sonha, isso é aquelas coisas bem doidas, né? Que você organiza muito tudo, você organiza tudo. Não precisa contar pra ninguém, mas você organiza tudo na sua cabeça, você acorda de manhã e fala, nossa... O que é isso? Você sonhou. Você organizou lá no fundo, o que estava lá no fundo, você organizou tudo. Você também organizou tudo aquilo que você estudou. Vamos voltar lá no concurso. Você organizou tudo aquilo que você estudou, que você leu. Você jogou fora aquilo que não era legal. Aí você faz uma revisão no outro dia, continua. Aí você vai criando memória. Senão você não tem memória. Exato. Você só coloca No fim dentro, das não pode contas, evocar mais a A gente memória. precisa, então, de um certo descanso. Tempo. pro Então, cérebro. como que a educação Organizar. pública, do jeito que está hoje, são tarefeiros. É. Nós somos tarefeiros. Não dá tempo nem de pensar se aquela tarefa que você está fazendo tem sentido. É, até um caso que eu vi, isso foi fortíssimo durante a pandemia, né? Imagina, você dá aula presencial e aí do nada, bum, tem que dar aula online. Minha mãe é professora. Então, E aí- você acompanhou.
assim, foi do dia pra noite. Ela não sabia mexer em quase nada dentro do computador. Então foi meio traumático, porque é difícil pra ela aprender do dia pra noite. Ela já tem sua idade, aí ela, mas eu não sei mexer nisso e aquilo. E pra desenvolver, e ainda tinha que desenvolver conteúdo, atividade pro aluno e trazer o aluno, né? Porque isso que era mais importante. Exato. Porque imagina, você ligava a aula e entrava, tipo, 2 pessoas. Era muito difícil. Então ela teve que desenvolver todo esse processo pra poder encontrar uma solução e chamar os alunos de volta. Nossa, Encontrou? Encontrou. Nossa, que Foi ela- difícil. na- Não, peraí, então vamos voltar a isso. Vamos lá. Você está falando um exemplo da sua mãe, Uhum. que não é criança, não precisa me Uhum. contar a idade, porque a gente não fala a idade. Você Tudo pode bem. falar, mas a gente não. É. E aí ela lutou e tal, não sei o que, conseguiu, deu conta. Uhum. Isso aconteceu com todos os professores, É. com todas as professoras. Foi uma luta. E são guerreiras e guerreiros. Conseguiram. Conseguiram. E agora a gente está voltando aos poucos para a sala de aula. Mas você veja o que é ser professor, o que Sim. é ser professora da escola pública. É isso o tempo todo. Dessa vez foi com a internet. Mas você tem desafios na sala de aula o dia todo. Que você se supera o tempo todo. Se você conhecesse o movimento cerebral, não seria mais fácil? Certeza. Ai, com Então agora eu volto para você. As universidades tinham que ensinar isso. E as universidades agora, algumas muito boas, outras nem tanto, essas do nem tanto, elas estão formando somente tarefeiros. Eles chegam para nós, professores que não sabem, entram na sala de aula, eles brigam com o aluno, eles não têm noção. Por quê? Mas não é culpa deles, porque a universidade não preparou. A neurociência está passando longe dessas Eles universidades. foram moldados assim, né? Ao ponto que algumas já estão com a neurociência no currículo. Então, novamente... E esses professores que se formam nessas universidades, que já têm a neurociência no currículo e tal, acabam não indo para a educação pública, porque a educação pública não está mais interessante, o salário não está mais interessante, ninguém quer ficar com esse tempo doido. E a gente tem que mexer nisso, porque senão a gente não vai dar certo, a nossa sociedade não vai dar certo. É bem isso que o que a Ana tinha citado ali me chamou a atenção, que é frustrante pro professor, na hora que ele abre ali a sua sala online e vê 2 alunos, um aluno, sabe? E aí você vê no background, você fala, poxa, o professor tá estudando, tá tentando buscar coisas, novidades. Do pouco Buscando tempo que recurso. do pouco tempo que tem. Recurso para entender e Exato. para agir de uma forma diferente. E a neurociência pode dar isso para ele. Uhum. Entendeu? E para os alunos também. Porque os alunos precisam também entender como que o cérebro deles está se formando. Exato. Ué, Uhum. se eu soubesse disso quando era criança, não era mais legal? Era Seria muito legal. mais simples. É. Essa parte legal. do estudo público já deveria ter atualizado as matérias. Assim, eu sei que tudo é importante, a questão da ciência, de geografia, tem o peso de Tem importância. que ter, lógico. Só que as coisas atualizaram e deveria ter muito mais outros assuntos. Comunicação hoje é super importante. A parte de economia, todo mundo. Sim, Economia a financeira, gestão nossa, seria financeira. Sim. Falar de finanças Finanças, logo é. cedo. Eu acho É, que até logo de relacionamento com as pessoas, não sei se existe uma matéria específica. Competência socioemocional. Exato, trazer isso, né? Que Como tem que você tudo vai... a ver com o cérebro, Exatamente, com o sistema límbico, com as emoções. exato. Eu costumo falar que a educação pública, ela está assim, hoje. Em alguns lugares, ela é uma árvore com o tronco podre, mas linda, linda, cheia de enfeites. Ai, tem esse recurso, tem essa sala, tem esse projeto, tem essa empresa, tem isso, tem isso, tem isso, tem isso. Mas o tronco dela tá ruim. E as raízes, então? Já era. Então, mas a raiz é a mãe dela. Boa, A raiz é a professora. É ela que não deixa o tronco cair, boa. entendeu? Nossa. É a guerreira. Então, tem que atacar esse tronco, porque senão os professores não vão aguentar mais segurar isso. E o que é esse tronco? É ensinar ali a ler, a escrever, ensinar a pensar fora da caixinha, a ser criativo, a ampliar o olhar, estudar história, geografia de uma forma integrada, junto com a área de exatas. Todos podem ser estimulados a isso. Nós somos capazes. Basta educar direito. Uhum. Entendeu? Agora eu não posso falar assim, eu vou educar assim mesmo, porque ele nem vai fazer a universidade, ele não vai à faculdade, não. Ele vai trabalhar ali, ó, no supermercado, não sei aonde. Nada contra o supermercado. Sim.
tá? Mas ele pode começar no caixa do supermercado e virar dono do supermercado. E para isso ele tem que ter criatividade, para isso ele tem que ter uma educação forte. Agora, como Entendeu? que você vai desenvolver essa pessoa se não tem esses recursos, né? Não tem Não esse dá. conhecimento. Imagina Entendeu? quantos talentos estão sendo desperdiçados. Sim, por conta. muitos. E Muitos, alunos muito criativos, que eles olham para você assim com vontade de fazer. Você joga um projeto na sala de aula, eles têm muita vontade. A gente tem um fenômeno engraçado que alguns alunos de escola privada, eles têm muito conteúdo. Eles sabem muito. Mas se você coloca para trabalhar, eles não aceitam comando, eles não gostam de horário, eles não acham que, quem é esse cara para mandar em mim? Nossa. É anti-regra. E o da escola pública, ele já quer conversar, ele já é meio descontraído, mas ele também não tem conteúdo. Então a gente fica ali aonde? E aí, como é que vai ser a situação? Tem que ter um equilíbrio, né, entre Exato. as duas. Mas... Bom, eu quero trazer um pouco agora da área do marketing. Eu quero ver como que a gente consegue bater essa figurinha, trocar essa figurinha em relação a esse tema que eu quero trazer, Roberto, e ver a sua visão em relação a isso. Eu vou falar sobre a parte de cores, imagens, tudo isso. No marketing, na publicidade e propaganda, quando você vai fazer um logo, uma identidade visual para o mercado de lanchonete e alimentação, sempre é utilizado o amarelo, o laranja, o vermelho, o que dizem que são as cores que dão fome. Eu vou falar meu ponto de vista, eu quero ver o seu ponto de vista. No meu ponto de vista, essas cores não estimulam a fome, mas eu acredito que é uma sequência de cores que a gente teve ao longo da nossa vida como referência e tornou essa cor como uma cor que dá fome, como amarelo, vermelho e laranja, por exemplo. E no seu ponto de vista, você acredita que as cores podem estimular isso ou isso é um conjunto de experiências ao longo da vida que acaba sendo associativas, vamos dizer assim? Não sou nem eu que acredito ou não. São as pesquisas, né? Tem algumas pesquisas que mostram que tem uma influência cerebral com as cores. Então, por exemplo, o vermelho, dependendo da forma que você usar o vermelho, senão você sufoca a pessoa, né? Mas você provoca no seu cérebro um estímulo mais forte de consumo. Uhum. Ele fica meio alerta. Mas dependendo da quantidade do vermelho, ele fica assustado e vai embora. Exatamente. Então, saber o limite é um estudo da área do marketing. De cores, de olhar, de marca. Teve no Brasil acho que não teve, mas teve uma propaganda de uma lanchonete famosa que passou no Reino Unido, em que eles queriam vender um lanche novo, né? Eles queriam vender um lanche novo e eles sabem que tem que pegar o consumidor pelo emocional. Então, eles rasgaram o emocional. Eles colocaram um menininho mexendo em umas coisinhas, ele achou a foto do pai dele, aí ele foi lá, falou para a mãe, como era meu pai? Quer dizer, o pai dele morreu. Aí a mãe pega o menininho, sai por aí, mostra seu pai, mostra um lugar que ele gostava de ir, seu pai gostava de ir aqui, e aquela emoção vai pegando a pessoa, puxa, o menininho sem pai, a mãe ali e tal, não sei o quê. No final, o menininho vai nessa lanchonete que tem cores vermelhas, e aí pede um lanche e tal, que é o lanche novo dessa lanchonete, o menininho come o lanche e a mãe fala, olha, seu pai gostava muito de vir nessa lanchonete. A pessoa já tá chorando lá do outro lado, né? Acabado. Acabou, né? E aí aparece no final a marca da lanchonete. O que aconteceu? A pessoa que assistiu aquela propaganda, ela ficou mais ligada na história do menininho, de tristeza, do que no nome da lanchonete. Aquela corzinha que apareceu no final ali até deu uma assustadinha, mas a história foi tão triste, o emocional foi tão apelativo, que a pessoa, depois de um tempo, a memória vai ficar assim. Aquele comercial. Não sei do que é. Será que era de seguro de vida? Ou morreu? Será que é? Não, menina, era uma lanchonete. Que lanchonete que era? Não sei direito. Era uma lanchonete que apareceu no final. Quer dizer, tinha a cor. Sim. Apareceu o nome da marca, apareceu a figurinha lá, o logo, no final, mas a história foi tão forte, tão emocional, tão apelativa, que ninguém sabe o que estava sendo vendido. Exato. Então, lógico que o marketing vai
ter que alcançar o seu emocional. Vai. Mas tudo tem limite. Tudo tem limite. Você precisa provocar. São peças sempre curtas, mesmo que escritas ou na televisão, né, são peças curtas. Então você precisa, primeiro, provocar um estranhamento no cérebro. Ele tem que estranhar que alguma coisa saiu do normal, da rotina. A quebra de padrão. Né? Alguma coisa saiu da rotina. Sei lá, eu tô aqui, meu cérebro já identificou que o ambiente que eu estou tem uma mesa preta, tal. Se alguma coisa que começar a aparecer alguma coisa muito vermelha aqui, eu vou olhar, meu cérebro vai dar uma parada. Então, houve um estranhamento. Mas esse estranhamento é muito rápido. Logo depois você tem que entrar com a emoção. Mas uma emoção na medida certa. Vai entrar com cor? Vai. Isso é importante. E depois você vai mostrar seu produto no momento certo. Não deixa lá pro final, porque senão o cara não vai saber do que você estava querendo falar. Exato. O que eu vejo tudo ligado. O que eu vejo nas comunicações hoje em dia, que muitas das vezes as publicidade e propaganda vêm errando, ela separa o produto da história. Então, assim, conta uma história, no final coloca o produto. E daí? Sendo que você tem que envolver o produto na história, você tem que fazer parte disso daí. A associação fica deixada de lado. Exatamente. Quando a gente falou de memória aqui, então o cérebro está olhando aquilo. Bom, vamos pensar na TV. Na TV é uma propaganda atrás da outra, né? Então você fica meio que... É rotina, né? Isso. Ou você pula também, né? Você pula, então você fica ali, Pular foi grave, não? E eu sou publicitário. Pular. Puxa vida, pular foi grave, nossa. YouTube. Mas vamos pensar que a gente não pula, vai. Fica lá se pulou já era. Olha aquela agência, vocês podem falar, essa agência não presta mesmo, porque ela pulou, começou. Então você tá lá, tá tudo igual. Tudo igual. Aí, de repente, alguma coisa chama atenção. Quer dizer, por quê? Porque o seu cérebro viu utilidade naquilo. Pra começar. Olha, aí tem uma experiência que pode te servir. Né? Então, quando a pessoa ficou prestando atenção na historinha do menininho que perdeu o pai, é uma experiência traumática que o seu cérebro tem que registrar. Poxa, afinal de contas, você pode pensar, bom, eu não perdi na minha infância, mas é o meu filho e tal. Vamos prestar atenção aí o negócio, a historinha, né? Eu não tô nem aí pra marca que vem no final, é a historinha que me interessa. O meu cérebro tem que gravar isso em memória, porque isso foi útil, pode ser útil pra mim. Você comeu o lanche lá, ou você não comeu, podia ter outra história pra esse lanche, né? Exato. Essa parte de repertório, tipo, as cores, pra cada um, realmente é diferente. Só que eu também acredito que o marketing ele induz muito a questão comportamental de uma sociedade inteira. Mas é o serviço do marketing, né? Sim. Induzir um consumo. Grande exemplo. Há anos atrás, não vou dizer exatamente, mas o chique era o colorido. Depois o chique virou o cromado. Depois o chique veio o branco. Hoje o chique é o preto. Tipo, tem algo preto, é premium. É o minimalismo. Preto é mais caro, então né? é legal você falar esse negócio do preto. Legal Tem um comercial de cartão de crédito na TV, que eu não vou falar as marcas aqui, que a gente não pode falar as marcas, né? Acho que não, pode né? falar, não tem problema. É que eu não lembro, o comercial é tão bom que eu não lembro a marca do Ai, tá vendo? Eu posso falar, é a C6 Bank, né? Acho que é. Então, os dois na mesa, né? Um tem um cartão que ele chama qualquer cartão. Como é que eles falam? Ele fala assim, cartão qualquer um? Eu não vou Eu acho que é tipo uma coisa assim. Um tem um cartão simplesinho. E a mocinha, que é a garçonete, fala que aquele é o cartão qualquer um, tem um nome lá. E o outro tem um cartão black. Já é outro, né? Black. O que eles não falam é que pode ser que o rapaz que tem o cartão qualquer um tenha mais dinheiro na conta do que o rapaz do cartão black. Porque o banco se interessa pelo black, porque o cara deve pegar um monte de empréstimo. Isso, Mas isso aí deixa pra lá. Aí tá lá, cartão black. Aí a garçonete fala assim, e tal, não sei o quê, né? E o cara do cartão black... pediu alguma coisa lá, chique lá, e o cara que tá com cartãozinho qualquer um, tem uma coisa cheia de espuma. Daí ela fala assim, quem tem cartão qualquer um, gosta só de espuma. Tal, não sei o quê. Ficou bem preconceituoso, bem assim, né? Aí o cara tá na casa dele, arrasado. Ele não tem dinheiro, ele não tem namorada, ele perdeu a mulher, ele não tem nada, ele tá ali arrasado. Ele fala, eu tenho cartão qualquer um. Eu vou lá, eu quero um cartão desse cartão black. É inconsciente o movimento. Ele quer aquele cartão negro, que é chique agora, porque ele vai ganhar uma namorada, talvez, né? Ele vai ficar bem, sabe? É inconsciente. E aí ele não consome naquela hora, porque aquela hora é noite, ele não pode ir ao banco pegar um cartão. Mas a primeira oportunidade que ele tiver, ele vai ter esse cartão. Exato. Aí abate na parte emocional. Porque, aí ele trabalhou, mas foi
totalmente preconceituoso. E eles usam umas coisas que são muito extremas. A garçonete é uma menina, por quê? Porque tem que pôr uma mulher no comercial. É. O rapaz que tá com o cartão o escuro, o preto, é o negro, se não me engano. Olha, então vamos colocar um negro aqui com cartão black. Porque senão vão falar, aí fica correto o comercial. Fica politicamente correto, né? Fica politicamente correto, vende o cartão, é típico comercial de banco, Exato. né? Só o cara mais Agora, já que a gente pode falar marca, a gente pode falar dos erros da Pepsi, né? Sim, Com certeza. vários, tem vários. E tem um comercial recente que eles fizeram de uma menina que está numa manifestação. Vocês viram esse comercial da menina da manifestação? Que ela sai da manifestação, vai lá e oferece Pepsi pro policial. Que é uma manifestação, os policiais estão todos de cara feia, estão todos ali, né, para segurar o povo, e ela sai do meio, vai lá e entrega a Pepsi pro policial. Por que o comercial foi rejeitado? A temática até que é boa. Por que foi rejeitado? Pelo tipo. Eles colocam tipos estranhos. A menina está numa manifestação, mas ela não é uma manifestante. A menina só faltou estar de salto 15, fino, gente. É uns estereótipos Só que não tem faltou um nada a ver. sapato de salto fino. Quer dizer, ela tá lá desfilando, Não, tá lá, entendeu? Não era manifestação. E aí ela para com uma pose incrível no meio da manifestação e vai lá desfilando e entrega pro gato. O policial, que é um gato lá, o cara. E aí ele bebe, sorri pra ela. Mas A Pepsi erra sempre em unir a imagem que a pessoa que está ali no sofá percebe que não é para ela. Entendeu? Eu não tenho esse corpo. Diferente da... Eu não sou essa menina. Exato. E Entendeu? diferente da Coca-Cola, né? Que quando Que você... usa tudo do povo. Então, você tem a Coca-Cola tem uma história, tanto que o slogan é Abra a Felicidade, né? Tem uma história. E quando pensa em Coca-Cola, você pensa aquela reunião de família, num domingo. Porque ela coloca esses símbolos. Ela coloca esses símbolos no comercial, no tempo correto, com as cores e tal. É um estudo, é uma delícia. Eu gosto de ver esse movimento. A Boticário também faz. A Boticário tem aquele maravilhoso. A gente já mostrei com vocês já em alguma live. Eu falo tanto por aí. Boticário, não. Tem o comercial que o Boticário fez do produto para terceira idade. Aquele comercial é incrível. Ele coloca um senhor, um velhinho. Olha o meu preconceito. Não é velhinho, é um senhor. Senhor de idade. Um senhorzinho. Mas uma fofo. Um senhor com muito E aí ele sai de casa, tal, arrumadinho, se arruma bonitinho com uma malinha, e ele vai para aula de maquiagem. E aí ele fala no comercial, ele fala, olha, eu tenho as mãos trêmulas e tal, tá difícil para mim, todo mundo não tem muita paciência comigo, mas eu vou aprender. Aí tem sempre uma mocinha que fica com ele até o final, ele fica maquiando a mocinha para aprender e tal, não sei o quê. É uma luta para ele, porque ele não tem... o homem é mais grosseiro com as mãos, então ele não tem essa delicadeza de delinear um olho e tal. E ele já é um senhor, então ele tem menos ainda. Mas ele tem aquela paciência, tal, não sei o quê. Então aparece ele num dia, no outro, até que ele consegue maquiar o rosto da menininha, ele fica feliz, ele fala assim, olha, isso é uma luta para mim e tal, mas eu tenho um objetivo, eu tô nesse curso, eu quero me formar porque eu tenho objetivo. Aí aparece ele com a esposa dele, também uma senhorinha, e ele fala, ela tá perdendo a visão, e eu prometi para ela que até o final da vida dela, ela não ia ficar feia. Todos os dias ela me faz a maquiagem dela. Cara. Olha isso. Vamos pensar. Storytelling, nossa. O objetivo era vender maquiagem para a terceira idade. Aí primeiro ele provoca um estranhamento no começo, né? Porque um senhorzinho no curso de maquiagem fala, que isso? O seu cérebro fala, vou olhar, né? Quebra de padrão. Vou olhar. Mas se não for legal, nos próximos segundos eu já, né? Mas foi legal, olha, ele tá aprendendo. E ele tá contando que foi difícil. Nossa! Olha, eu também não sei, né? Então eu também posso conseguir, né? E tal. Daí você vai lá. A gente já vai olhar também. Fala assim, pô, é tão difícil fazer um negocinho que não sabe. Difícil. Vamos, se ele conseguiu, vergonha pra mim e tal, não sei o quê. Aí você continua, a história tá empolgante, a emoção. Quando ele vem com a esposa dele, gente, não tem quem derreta. O Boticário tá do começo ao fim, pra começar. Tem as cores do Boticário e tal, no final aparece o Boticário, tem a música, tudo. Gravou
Gravou seu cérebro. Fala, isso daí é útil pra mim, isso foi legal. E eu quero ficar um velhinho assim, entendeu? Perfeito. Eu- Tem um. E não só na propaganda também, Roberta, que até os fundadores de algumas marcas tem um. Eu não me lembro agora o nome do fundador, mas tem a marca chamada Reserva, né? Ah, tem. É uma marca, Cara, uma marca Reserva. E é aí, bem reservada. eu não, assim, Tem que fazer até reserva. eu conhecia a marca, tudo. Muito cara. Então assim, eu conhecia a marca, tudo, mas assim, eu não tinha vontade de comprar uma peça, tá? Vai entendendo a sequência aqui. Aí eu comecei a acompanhar, como eu acompanho vários empreendedores, eu comecei a acompanhar um fundador dessa marca. Falei, pô, caramba, o cara posta bastante coisas legais, coisas diferentes, tudo. E aí, só essa conexão que eu tive com ele, isso já dá uma conexão mais forte em relação à marca, porque eu acabo associando. Sim. Beleza. Aí antes de ontem, ele publicou uma nova linha de roupas, de camisetas, focado para as pessoas que tinham deficiência, por exemplo, de cadeira de roda, não tinha... Que dá mais conforto e tal, deve Exato. ter isso. Então, porque essas pessoas, elas sofrem ao adquirir uma peça de legal. roupa. É E aí ele importante falou isso. assim, não, eu fiz... Aí ele fez uma mensagem super bacana, gravou os vídeos dessas pessoas, assim, vestindo a peça dele, pessoas de cadeira de roda, sabe? Isso daí cria uma conexão ainda mais forte com a marca. E ele sem precisar, de fato, vender o produto, entendeu? Gente, mas a roupa é linda. A roupa é bonita. Agora, não. Não, a roupa é linda, muito sinceramente é linda, mas é significado, que mas ela é pode atualizar. salgada, Então, né? onde eu quero chegar em relação a isso? Que muitas das vezes o produto não é o fim, é o meio. A pessoa utiliza o produto como um meio para ela chegar a algum objetivo que seja emocional, alguma coisa que Sim, impacte ela. é Não é o produto Mas é final. isso. E as marcas têm que aprender a pensar É nisso, isso, né? é isso. Você tá, vamos supor, você tá um dia ruim, né? Ai, você sai um pouco, compra uma coisinha, você volta melhor. Mas por que que você volta melhor? É emocional, é autoestima. Eu sou capaz de consumir algo para mim. Então eu sou melhor, me tornei melhor. O cérebro fala, oh, você tá consumindo, entendeu? Então, você comprou uma coisinha, você volta para casa melhor, endividada. Vai que eu passo na loja reserva e tô ruim num dia. Ah, mas Já pensou? é Um perigo isso, um olha perigo. só. Eu até. Desculpa. Mas eu lembrei de um conceito que o Michel tava falando e eu tava aqui, me despertou. E aí acho que talvez até tenha a ver com o próprio conceito. Quando a Coca-Cola trabalha muito bem, que é a semiótica, né? Isso. De você relacionar as coisas. Por exemplo, você olha uma garrafa, mesmo que seja só a sombra, assim, você já liga que é Já da sabe. Coca. Você já E vive aí, em qualquer lugar. A semiótica em si parece totalmente neurociência pura. Então a gente aprende muito A isso, né? Coca-Cola é danada E- demais, Essa- porque, olha, Não, o marketing Coca-Cola- delas é muito forte, né? Essa parte mesmo, eu ia falar da Coca. Como que tá totalmente ligado à indução de a pessoa perceber uma coisa que nem precisa ser real. As pessoas tiveram percepção que a Coca e o McDonald's também fez isso. Que eles estavam em todos os lugares porque eles começaram a fazer propaganda nos comerciais e principalmente em filme. Né? A pessoa que estava em um país olhava a Coca em outro país e achava que a Coca estava em todo lugar. Mas na verdade não. É porque estava naquele filme. Quem fez isso também foi a Red Bull. A Red Bull, no comecinho, ela pegou várias latas vazias e espalhou em todas as lixeiras da cidade, para as pessoas acharem que todo mundo estava consumindo Red Bull. Só que aquilo foi uma ação publicitária. Que Olha loucura. só, loucura. Essa foi- Loucura. Loucura. Tem uma. Aí eu quero trazer uma pesquisa também. Agora a gente falou. Trouxe bastante a questão da visual, né? A parte emocional. Eu quero trazer um pouco a parte do olfato, né? Olfato. Tem uma pesquisa, dois profissionais de marketing americano. Eles foram fazer uma pesquisa científica para entender se a parte olfativa influenciava nas decisões das pessoas. O que eles fizeram? Pegaram um grupo de pessoas, colocaram numa sala e um outro grupo numa outra sala. Uma sala, eles colocaram um aroma, um cheiro de limão, sabe? Um cheiro de limpeza, né? E na outra sala, nenhum tipo de cheiro. E nisso, eles começaram a fazer várias perguntas para um grupo nessa sala que tinha o aroma de limão. O que eles iriam fazer após uma pesquisa que eles estavam desenvolvendo ali dentro. E fizeram a mesma pergunta para outro grupo. As pessoas que estavam na sala que tinham o cheirinho de limão, eles falaram que iria fazer algum tipo de atividade relacionada à limpeza.
Olha que louco. Aí, para validar esse tipo de pesquisa, eles fizeram mais uma vez essa mesma pesquisa. Um grupo, outro grupo, sala de limão, sem cheirinho de limão. E numa sala, nas duas salas, eles colocaram um pacote de bolachas. Aquelas bolachas que quando você come, começa a sair os farelos, né? E no final, eles analisaram que aquela sala que tinha o cheirinho do limão, não tinha nenhum tipo de sujeirinha na mesa. Enquanto a outra sala tinha sujeirinha na mesa. Perfeito. Então, eu gostaria de ver a sua visão e também das suas pesquisas, que você já deve ter visto, em relação a mudar o comportamento em relação à parte olfativa. É a memória, Michel, que entra pelos órgãos dos sentidos. Uhum. Você tem memória gravada que entrou pelo seu cheirinho, pelo Sim. olfato? Você tem memória auditiva? Você tem memória visual? São memórias. Você tem uma memória forte de limpeza, que vários produtos de limpeza têm esse cheirinho, né? Uhum. Então, limpeza no seu cérebro está bem associado a esse cheirinho. Em alguns lugares, deve ter outro Sim. lugar que tem outro cheirinho. E então, o seu cérebro já entra no lugar, está cheirando gostoso, ele é inconsciente. Aqui está limpo, Exato. aqui está seguro, aqui está limpo, né? Exato. Então, também vou permanecer com ele limpo. Perfeito. Por isso a gente fala, parede tapichada, logo limpa, porque senão vai ficar pior, Uhum. entendeu? É isso, Perfeito, né? Perfeito. E a outra sala não tinha esse cheirinho, ninguém foi provocado, estimulado a essa memória. Então, cada um ficou soltando uma memória qualquer. Talvez o ambiente começou a cair tanto farelo de biscoito, começou a ficar suja, a memória de sujeira veio e falou, que se dane mesmo, já tá tudo sujo. Você entendeu? Cada um tem a sua forma de ver, mas é a memória. A memória que entra pelo sistema límbico, que é formada ali, o sistema límbico, que é o sistema emocional, ela comanda o seu comportamento. E você pensa que está sendo totalmente criativo, mas você está sendo levado por aquela memória, pelo que você está percebendo do ambiente e pelos aspectos novos que você está vendo. Uhum. Mas o emocional está muito forte o Tá tempo muito todo. forte, né? Ô, Roberta, e o bacana é que tudo isso que você está dizendo me lembrou uma outra coisa também. Teve determinado período da minha vida que eu não comia couve. Não comia, né? Criança, eu acho que a maioria das crianças não tem esse hábito, né, de comer a couve. Eu acho que o sabor não tá associado em alguma coisa que eles gostam no dia a dia. Não, a gente come tudo isso porque a gente tem que comer, né? Porque ninguém fala assim, quer uma couve agora? Entendeu? Não. Aí, só que hoje no meu almoço, cara, 90% das vezes eu como a couve. E aí uma vez eu tava falando aqui com o pessoal aqui, se o alimento a gente passa a gostar em determinado momento positivo que a gente tem na nossa vida, num momento de felicidade. Fala, poxa, agora passei a gostar desse alimento. Será que tem algo? É uma coisa que eu fico pensando. Michel, conte pra mim, olha nos meus olhos. Sim. Você gosta de couve mesmo? Eu de gosto paixão? de couve. Eu gosto de couve. Se eu der só couve pra você Sério? comer assim um prato só de Não, couve. tem que ter um molinho. Um molinho. Peraí, Não é só a couve, tem que ter o bolinho. Não, Nem o alface. ou você está comendo porque você percebeu que é saudável, Não, que nem- você... Não, eu sou Nossa, um Michel. desastre em relação ao saudável. Eu Perfeito, sou um hein? desastre. Não, sério, Mas como que você é um desastre? Tá falando pra mim o que você relatou agora, que você come super bem. Não, eu como chocolate branco. Não, mas isso aí foi uma memória emocional da sua É um infância. deslize, um Isso pequeno aí deslize. foi outra coisa. Aham. Será? Tudo bem, tem gente que gosta mesmo. Alguém vai falar Sim, eu assim, como, tá. eu gosto. Não, tem gente que gosta mesmo das coisas mais assim, diferenciadas. Isso tudo bem. Mas você faz, por exemplo, eu faço um prato e devido à minha faixa etária, eu tenho que fazer um prato com tantas gramas de proteína, eu tenho que fazer isso durante a semana. Tem que colocar ali o carboidrato correto, eu tenho que fazer isso, gente. Sim. Aí eu faço saltitante? Não, eu tenho vontade de me enfiar naquela carboidrato, mas não dá. Então eu faço o prato ali, o verdinho, eu tenho que colocar o molinho, porque se eu não colocar o molinho, não fica vai ruim. o verdinho. Molinho, claro, tem que ter né? molinho. Porque o verdinho, meu cérebro diz que tem que comer. Então eu ponho o molinho, Aí você Nossa. come daquele jeito, né? Então, mas eu Não, eu como ponho o mesmo. molinho, fica Ah, tá. gostoso. fica- Aí eu como feliz, porque eu tô comendo verdinho, com proteína, com Aham. carboidrato. Por quê? Porque o meu cérebro entendeu que isso
vai fazer bem para o meu corpo, eu vou ter um dia melhor. Eu já percebi isso. Você percebe, Sim, você rendeu mais, você ficou mais animado. sim. Você conseguiu, por exemplo, hoje eu acordei às 5 da manhã e eu estou Sim. conversando com vocês. Quer dizer, se eu não tivesse comido a minha proteínazinha e tal, não sei o quê, eu estaria aqui, não sei, eu acho que eu ia estar, né? Então, você percebe isso. Uhum. O cérebro está sempre escaneando tudo, Michel. Entendi. Então, essa questão do couve é muito louco. Ó, uma outra situação. Ah, mas eu acredito até que você goste. Não, eu Não estou como, mas eu desconsiderando gosto, isso. sim. É. Mas existe um motivo para você Sim, comer. e é isso que eu fico pensando. Será que... O que fez eu começar a gostar disso? Outra situação. A Silvia, ela tá fazendo academia e tal, ela acorda... Ela faz academia às 6 horas da manhã. Ela acorda cedinho, a gente acorda junto e tal. E aí ela começou a colocar na dieta dela o arroz integral. Beleza. Só que pra ela não ficar fazendo o arroz branco e o arroz integral, eu falei, meu, deixa eu comer esse arroz integral aí. Legal, Aí, legal. eu Ó, comecei- parabéns pra É. você, isso mesmo, Aí- não é? Eu gosto bastante. É, mas vai fazer arroz branco pra mim. É que assim, eu não sou... A gente já mas- brigava com você, mas né? eu não A sou um gente já- marido assim, nossa, eu Eu não vou fico- perguntar pra Silvia, tudo bem. Pode Depois eu vou perguntar, ela vai confirmar assistir a com live ela, depois. tá? Então, assim, aí eu comecei a comer. Aí eu falei, nossa, por que o pessoal fala tanto de arroz integral que é ruim, é ruim, é ruim? Eu falei, nossa, é uma delícia. É uma delícia esse arroz integral. Eu como. Eu acho Eu que falei, tem não vai- gosto, eu falei, né? De nessa gosto. casa não vai entrar mais arroz branco, é só arroz integral. E é gostoso. Eita, se É, a eu Silvia também não gosto. quiser mais, tá ferrado, né? Então isso daí é basicamente uma recompensa do cérebro, porque eu fiz Sim, isso com o exercício. é. Porque assim, se for ver logicamente, você passar dor não é uma coisa legal. Só que eu comecei a fazer Perfeito. exercício, mas aquilo é uma recompensa. E de tanto fazer isso de forma consciente, tipo, eu sei que tá doendo, pra mim ficar forte. Eu acho que ao longo do tempo isso vai ficando tão inconsciente que você faz sem querer. Você tem um objetivo. Você tem um porquê de tá fazendo esse exercício. Seu cérebro viu um ganho. Lá na frente eu vou ter um ganho. Senão você não estaria fazendo. Vamos imaginar que o cérebro chega num ponto que fala, poxa, esse ganho não tá chegando. Será que não tá mesmo? Não, Às vamos vezes imaginar. você perde o estímulo. É. Gente, eu faço academia desde os 15 anos de idade. Então, olha, já tem um tempão. Ó, o resultado Mas é o tá seguinte, chique. Não, não Tá tá forte, nada. tá Eu vou saudável. começar a Tá fazer saudável, academia, tá saudável. cara. Não, vou falar por quê. Bodybuilder. Porque assim, eu era adolescente, então eu fazia muito aeróbico. Nossa, era só aeróbico. Ai, cansei do aeróbico, parava com o aeróbico, não fazia mais nada. Aí vai pra musculação, faz só musculação. Ai, ficou chato. Não sei o que. Sabe, você tem umas coisas, porque você entra nessa, não cheguei no objetivo que eu queria. Aí você Lógico que eu não queria, eu não sabia que eu tinha que comer legal também junto. Então eu fazia só aeróbico e ficava um esqueleto. Pô, não quero ficar magra desse jeito, parava. Aí eu fazia só musculação, queria ficar bombada, não comia direito, não ficava. Eu queria, quando eu era nova, eu queria ficar bombada, eu queria participar de concurso. E hoje quer ser Eita. bobada? Não, hoje eu quero ser saudável. Ó, já tem um Porque porquê. hoje eu estou madura. Meu córtex pré-frontal amadureceu, Isso, entendeu? Show. Então, agora é outra história de vida. Mas por que é outra história de vida? Porque eu aprendi. Meu cérebro aprendeu, teve memória quanto a isso. Olha, só aeróbica. Agora nem tem aeróbico, né? Agora nem tem isso. Agora é crossfit. Agora eu faço Ah, crossfit. É, crossfit, eu vi uma Agora eu fotinha faço lá, crossfit, só... Virar pneu. E tô amando. Porque é uma mistura de tudo. E eu precisava dessa mistura de tudo. Mas aí tem que ter alimentação, tem que ter o tempo, tem que ter. Mas eu aprendi isso. Então a minha memória quanto a isso ficou forte, porque eu aprendi o que eu podia fazer, o que eu não podia, o que eu devia fazer, o que eu não devia. E aí eu entendi qual era mesmo o objetivo, entendeu? Mas isso é com o tempo. assim, E aí vem a dor, como você falou. É. Vem a dor, e aí o seu córtex pré-frontal fala assim: para. a parte A parte de... É, Tá doendo, tá Chega. doendo. Assim, Roberta, eu tenho esse hábito de tentar conseguir novos hábitos me sacrificando por algum motivo. A questão de exercício foi dessa forma. E eu fiz isso também com o leite. Eu não consegui fazer com açúcar, infelizmente eu não consegui largar o açúcar. Mas eu consegui largar, em parte, o leite. Agora, quando eu tomo leite numa quantia legal, tipo um copo de leite mesmo, eu sinto dor de cabeça. Será que isso é Você uma ficou coisa... intolerante. É. Não, aí é nutricionista que É, vai te explicar. Aí você ficou nutricionista. intolerante. Então é o corpo mesmo, Como não ficou é o muito cerebral. tempo sem tomar.
ficou muito tempo sem intolerante. tomar, pode ser que o seu organismo tenha desenvolvido Então alguma não precisa intolerância a esse leite. Então não seria cerebral, tipo uma... Nossa... eu tô Não, achando tem que até, tô- tem até a ver, mas aí o nutricionista consegue te dar maiores detalhes. O seu corpo pode ser que ele fique intolerante, sim. O leite acontece muito. Mas isso é bom pra mim, porque eu quero me livrar mesmo. Igual O lá. leite não... Bem-vindo ao É. time, então. E- Mas aí é um papo pra nutricionista, sabe? questão Que eu não vou me Pequena, aventurar. tipo, um bolo ou tomar um café Ah, com não, leite, até aí não tranquilo. acontece nada. O Mas ruim é o se eu leite- tomar muito leite. É. Entendi. Um copão grande. É. A Silvia, Tem ela- pesquisa que A mostra Silvia, ela que você fica tinha intolerante. esse probleminha com leite também, sabe? Toda vez que ela tomava, ela ficava ruim e, tipo, meio que dava um negócio na garganta dela. E aí também, não vamos mais tomar leite. A gente não toma Não, leite, não cara. toma. Você também não toma? Não tomo leite, Nossa, cara. Michel, Saudável. pô. Só que assim, Só eu... come. Assim, tem uma coisa que me Eu cheguei à conclusão incomoda. que quem manda é a Silvia. Não, é porque Entendeu? assim... Eu tomo leite. Você não toma. Vamos começar um arroz integral. Você não... Não, mas sabe uma coisa? É que... A Silvia é poderosa. É que assim, a gente tem um acordo. Eu vivo por ela e ela vive por mim. Puxa, Michel, agora. Oh, que roupa. Pode vender qualquer coisa pra Tá mim que eu vou gravado. comprar. Então, mas é esse sentido. Mas é bem legal esse negócio dos objetivos, igual assim, essa parte da alimentação, eu tô começando a me preocupar um pouco agora, porque tem algo que tá me incomodando, que é a minha pele. A minha pele tá me incomodando, sabe? Essas coisinhas, esses furinhos e tal. Aí a Silvia, ela trabalha nessa parte de estética, aí a gente tá fazendo, eu fiz a primeira sessãozinha, já tá começando a melhorar e tal. Ela falou assim, Michel, não adianta você mexer só na sua pele se você não mudar a sua alimentação. Alimentação. Né? É. Só que, meu, a tentação do doce, eu evito. demais. Aí o É. açúcar. Mas assim, olha, é uma coisa que. Preciso trazer uma nutricionista aqui nossa, pra falar isso disso me aí, pega viu? o meu Porque o cérebro. açúcar faz um mal terrível. Eu tenho que dominar o Eu meu tenho que- cérebro. Você não come muito açúcar, come. Não É só come. Não come puro, pouco. Para, porque a nossa pele. Eu tô sofrendo Sente. bastante. Pergunta Ah. errada. Eu só não como puro, porque eu sei que é ruim. Mas é fácil, você sabe? Que quando eu era eu tava falando esses dias, quando eu era adolescente, gente, não tinha, ninguém falava em dieta, ninguém falava nada disso. E a gente também não tinha muita coisa assim disponível, né? Eu comia banana amassada com açúcar. Eu comia pão com açúcar. Meu Deus do céu. Eu comia leite condensado com colher. Ah, esse eu faço. Cara, Mas eu não Então, posso muito porque Eu não tinha a mínima noção do estrago que eu tava fazendo. é difícil. sim. Tá vendo? Entendeu? Os meninos não tomam leite, mas eu sou intolerante e às vezes eu fico lá insistindo. Ah, ainda. você gosta do leite, Eu você é intolerante. Eu, Então eu tem tenho uma que- bisavó. É triste. Eu tenho uma bisavó que é a mãe da minha avó, né? É minha avó. Ela poderia ser a mãe do meu avô, né? Então, Estou um Mas é pouco sua bisa. Sua bisa, viva. Ok. ela é viva. Ai, que ela delícia. tem 96 anos. Eita. E aí você começa a analisar o histórico dela. Ó, ela tem pelo menos dos dentes que ela tem, é todos dela. Ela não tem dentadura, nada. Caraca. E aí você começa a analisar o histórico dela, é carne seca, é não sei o Mas quê. é natural, É é tudo tudo natural. isso, é natural. É diferente. Porque eu acho que a diferença de antigamente com agora é que os alimentos estão muito industrializados. Aí os alimentos industrializados começam a mexer ali também no cérebro É. e muda. Nossa, vê uma bagunça. Eu não sei, a nossa vida é muito corrida. Exato. A alimentação muito corrida, o apelo, esse marketing O desses acaba, viu? Quer vender chocolate branco, Quer Olha vender só. hambúrguer. quer toda vender hora. leite condensado para É você. difícil. Nossa, É esse difícil. marketing, olha, não Exato. sei, viu? O que você quer? Eu gosto de leite. Leite também. Leite, poxa vida, viu? Exato. Ô, Roberta, Tóxico. e essa parte aí da alimentação, né, que você disse, tal, as pessoas vão mudando, o comportamento, o consumo, e aí eu quero trazer também sobre uma coisa biológica, a parte mais biológica, vamos imaginar, minha mãe, ela teve um trauma lá atrás, aconteceu alguma coisa no cérebro, tipo um impacto, isso daí pode passar para o filho de alguma coisa emocional, A memória. a memória, não sei. Ah, Ou até mesmo quando o bebezinho tá lá, aqui, na mamãe, e quando nasce. Tem É. casos assim, alguma coisa. Então, assim, eu vou voltar de novo para as pesquisas. Então, o que as pesquisas mostram para a gente? A memória, ela faz uma modificação genética em você. Ela faz modificação no interior das suas células. Neurônio é célula. Cara. Neurônio é célula. Então, ela faz uma modificação ali no interior da sua célula. Mas é seu cérebro, Sim. tá? Você tem o seu, tem o meu, tá.
Mas existem alguns estudos de alguns traumas ou de algumas situações muito marcantes, que foram realmente muito marcantes, que às vezes pode ocorrer de passar para uma outra geração, mas não igual uma memória idêntica, sabe? Alguma sensação, às vezes você fala assim, puxa, mas eu não gosto assim desse cheiro, e não tem nada que você lembre. Às vezes assim, meio, sabe? Por exemplo, nós estamos passando por uma pandemia. Aliás, vamos contar para o pessoal que nós estamos com todos os protocolos de segurança. Tudo certo, aqui. tudo tranquilo. Vamos contar para os segurança. pessoal, tudo sem máscara. Nós Não, temos protocolos de segurança, Hum. podem ficar tranquilos, né? Todo Tal. mundo vacinadinho também. Beleza. E todos os outros protocolos. Então, nós estamos numa pandemia. É uma memória que vai ficar muito forte em nós. Uns, de uma forma muito traumática. Muito, muito, muito. Né? Então, essa memória, de alguma forma, vai ficar ali. Alguns vão conseguir trabalhar isso, outros não. E isso pode ser que apareça numa outra geração, mas não, eu estou lembrando que a minha avó passou. Não é isso. Enquanto uma sensação para uma situação futura, eu não vou fazer isso, não sei porquê, não vou. Sabe, é uma coisa assim? Uhum. Pode ser, tem estudos que mostram isso. Porque é uma modificação na célula. Nossa, Entendeu? boa. Mas tem que ser muito forte. Sim. E algumas memórias muito fortes também provocam gatilhos no cérebro. Então, você pode encontrar pela frente um transtorno mental que você jamais teria se não tivesse aquele gatilho. Certo. Entendeu? Perfeito, perfeito. Eu trouxe essa pergunta, como você já leu também a breve história da humanidade, eu acho que nesse livro deve falar um pouco da questão do Homo sapiens, como que ele foi desenvolvendo ao longo do Sim, tempo, é um né? ótimo exemplo. Exato. E assim, naquela época, ele tinha um determinado comportamento. Só que eu acho que, assim, em determinados momentos teve vários impactos emocionais, descobertas, aprendizados, e aí nisso foi formando novos comportamentos desses seres humanos que acabou surgindo que a gente acaba Nossa, sendo hoje. perfeito, Michel, você foi no ponto correto, sabe por quê? Você tem, por exemplo, à noite, o evento noturno, à noite, o escuro. Uhum. Então, se você voltar lá na pré-história, o homem fazia o que à noite? Ele se trancava não, ele se enfiava numa caverna. Se trancava foi fortíssimo, tinha porta. Ele ia lá para o fundo da caverna e ele ficava lá meio que atento, né? Mas bem lá no fundo, porque tem um predador lá fora. Tem uma escuridão e eu posso morrer. Então, a noite, para esse homem da pré-história, era terrível. Então, isso ficou na memória dessa pessoa e nós carregamos isso até hoje. A noite, para nós, ela é assustadora. Isso. Nós desafiamos a noite para ir no barzinho, Isso. De vez em quando. ficar de madrugada na rua, mas é um desafio. Porque a noite está muito forte, marcada na nossa memória de sobrevivência, de que ela é perigosa sim. Tanto que os nossos pais falam assim, não chega tarde, eu demorando para chegar. Vai à noite, vai de dia, não vai à noite. E cultural. Então, isso é incentivado e continua com a gente, mas veio lá da pré-história. Exato. Olha, de quantos e quantos anos. Foi uma memória muito representativa, muito forte para aquele cérebro que se desenvolveu, mas continuou com aquela sensação da noite é perigosa. Exatamente. Entendeu? Esse é o baita de um livro, assim, que conta um pouco sobre isso daí. Bom, é isso. Você tem mais algumas perguntas? Como é que tá a nossa hora aí? A gente tá com o papo top. Uma coisa que, assim, eu acho que seria muito válido. O que a neurociência realmente ela vai ajudar as pessoas em geral? Independente de função, independente de idade, independente do que ela faça. Por que as pessoas deveriam entender de neurociência? Primeiro, entender. Você faz uma pergunta numa plateia e fala assim: quem aqui é emocional, quem aqui é racional? Nossa, o povo se acha. Os homens, então. Eu sou racional. Eu sou racional. As mulheres ficam assim: emoção. Eu sou emoção. Então, vamos primeiro aprender que tudo entra pela via emocional. Que o nosso comportamento é ditado pelas emoções. Que cada um é um.
Cada cérebro é de um jeito. Porque aqui dentro tem uma história de vida, de vivência, de memórias, de emoções. Saber disso é importante para saber que cada um age de um jeito, pensa de uma forma diferente e pode fazer escolhas diferentes. Eu não preciso brigar com o outro porque o outro pensa diferente de mim. Eu tenho que conversar com o outro para o outro aprender comigo e eu aprender com o outro. Porque a gente vai trocando. O conhecimento não é 1 mais 1 é 2, é 1 mais 2 é 3. Nós somos seres sociais. O que significa ser um ser social? Nós observamos o comportamento, o olhar do outro, a fala do outro. A gente tem que fazer isso para sobreviver. Então eu observo você, Michela, você me observa, você observa. De repente você sai daqui com um jeito do outro, com uma fala do outro. Você sai assim, se você convive muito com a pessoa, de repente você está falando, por exemplo, você falou da Silvia, um com o outro. Vocês devem ter coisas muito em comum, porque vocês convivem muito juntos. Então tem aquela coisa, entendeu? Você é social por isso. Você aprende com o outro. Como é que você pode falar? Esse não. Esse é diferente de mim. Comigo só vai ficar quem é igual a mim. Só é inteligente, legal quem pensa como eu. Não. Então a neurociência pode começar ajudando nisso. Entender e aceitar as diferenças, entendeu? Acho que a gente forma uma sociedade bem melhor, né? Um mundo mais humano. Realmente, tem... Muitas pessoas falam que elas não são influenciáveis, né? Tipo, elas não se Todos são. influenciam. Exatamente. Todos são. Eu acredito que todo mundo é moldado por que tá em volta. É pelo outro. A gente está sempre sendo moldado pelo outro. Eu não gosto de tal coisa. Se as pessoas em sua volta começarem a se mover e falar que gosta, Você também. automaticamente você vai gostar. As nossas As avós já tribos. falavam, como é que é? Diga com quem você anda, que eu te direi quem você é. Porque a gente se influencia sempre E com tem as pelos frasezinhas, né? outros, Você é a média das 5 pessoas que você convive. Aí, né? aí, Um monte de aí coisa. vem toda a Um monte de frase, coisa. aí vem livro de autoajuda, Filosofia, aí isso aqui e tal. Nossa, aí vem de Essa é tudo. clássica dos Aí, também a gente tem que dar uma peneirada em muita coisa, viu? Que vem nessa canoa aí. Mas eu acho que isso aí ajuda, né? Uma coisa que eu tento levar na minha vida é assim, experimentar diversas coisas, diversos assuntos, né? Claro que tenha o poder da influência de eu decidir aquilo que eu quero segurar ou não. Até as minhas escolhas são emocionais, né? Mas se eu tenho algum tipo de escolha, por mais que seja emocional, que escolha aquilo que faça sentido. Então. Né? Então, Então, é um assim, exercício. É o exercício. Então, para você... Eu até falei na live também, quando a gente participou, sobre você ter diversas experiências para que você tenha mais repertório para ajudar você a tomar as decisões. Porque já pensou? Você vai para uma batalha, você só tem uma faca. Aí você vai numa outra, só tem... Não dá. Você tem que ir numa batalha, você tem que ter uma faca, você tem que ter uma espada, um monte de coisa, um exemplo. Eu trouxe isso daí só pra ser impactante mesmo, pra ficar emocional, entendeu? Ok. Mas assim, quando você vai viver a vida, você vai enfrentar alguns desafios, você tem que ter essas ferramentas, um repertório. E muitas das vezes as pessoas, elas deixam de aprender e ter outras experiências, e aí... ó céus, ó vida, não, né? Tem que, acho que tem que se jogar fora, né? Deixa eu falar algumas palavras, tipo, o que é importante pra você, o que faz sentido pra você. Até isso eu acredito que a gente é muito influenciado. É claro que tem as influências que é muito mais forte, que é lá da infância, dos pais, mas hoje é uma ainda construção, tem a gente coisa. está sempre em construção. O que é importante? Exato. O que faz sentido? Isso. Nossa, a gente for nesse sentido aí, a gente vai filosofar aqui, aí a gente vai perguntar, mas o que é a vida? Por que eu tô vivo? Um monte E de aí, coisa. gente, a gente vai se jogar aqui, Igual olha. assim, pode ver essas questões que eu trouxe, eu analiso muito o meu comportamento. Tudo que eu faço, eu fico analisando o meu comportamento. Por mais que tenha um lado emocional, mas eu tento falar, cara, por que eu faço? Você citou uma coisa que às vezes a gente convive muito com as pessoas e você pega alguns hábitos, né? Igual, por exemplo, tem muito hábito que eu peguei do Eduardo, tipo, olhar assim e tal. A Ana também pegou muito esse hábito. O hábito do Rafael, ele mudou bastante. O hábito do Rafael mudou mais porque ele ficou um cara mais executor, tipo, vamos fazer e tal, porque ele era já mais metódico. O Caio também mudou, eu mudei pra caramba. Então, assim, eu gosto muito de observar a questão do couve, a questão do chocolate. Então, tudo que eu faço na minha vida eu tento observar. Atento. Porque você tem que aprender a observar o que você faz no seu dia a dia, deixar com que o seu cérebro não fique o tempo todo no piloto automático, né?
Tem a questão da sobrevivência, né? Pro seu cérebro não ficar acumulando muitas coisas. Já pensou? Toda hora que você vai dar um passo, você tem que ficar contando os passos. Mas você tem que aprender a observar. Estar presente, pelo menos grande parte da sua vida, né? E essa parte É de um aprender a exercício observar é ainda mais importante observar a gente mesmo antes do que Exato, observar cara. os É o mais outros. importante. Mas esse é o alto nível, viu? Esse é um exercício e tanto que você aprende. A criança não nasce assim, já sabendo tudo isso. E isso está na parte cerebral, que é o córtex, que vai amadurecendo com o tempo. Uhum. Tudo isso que vocês falaram, Exato. entendeu? Que é uma parte que vai ter que estabelecer um diálogo com as suas emoções a sua vida inteira. Às vezes eu falo comigo mesmo, assim, ficou... Ai, que vontade de comer o doce. O doce tem uma coisa engraçada. Nós vamos fechar, vou fechar com o doce. Vamos lá, bora. O doce tem uma Nossa. coisa engraçadinha que é assim, eu já até dei esse exemplo, eu gosto de dar esse exemplo, já falei esse exemplo até ao vivo, não sei se eu já falei aqui, sei lá onde, mas é um exemplo bom. Você tá de regime. Aí vem uma amiga na sua casa e leva um bolo de chocolate. Que amigo. Vamos começar. Então, será que ela é sua amiga? Mas ela levou um bolo de chocolate para você e falou: ai, não sabia que estava de regime. Ai, mas sabe, esse bolo de chocolate eu passei, lembrei de você. Eu sei que você gosta de doce e tal, eu trouxe para você. Daí você pensa: bom, então vamos comer junto com ela, porque eu mando a metade para levar para casa dela. Já... Vai embora. Ai, mas eu tô com pressa, nem vou comer muito, vou comer só um pedacinho e vou embora. Puxa vida. Você ficou na sua casa, só você, sozinha, o bolo de chocolate e o seu regime. Aí você fala: vou colocar lá no fundo da geladeira o bolo de chocolate e não vou comer o bolo de chocolate. Daí você vai assistir televisão. Aí você vai assistir televisão, e aí lá no fundo do seu cérebro, ele já se preparou, já deixou a dopamina lá bem na porta e falou assim: você vai comer aquele bolo de chocolate que tá lá na geladeira, lá no fundo, tá? Mas você não teve consciência disso. Você fala Sei lá. assim, né? Aí passa uns segundos e fala assim: eu acho que eu vou comer um pedaço daquele bolo de chocolate. E daí você vai lá e come o bolo de chocolate. A dopamina ficou tão feliz, inundou o seu cérebro, seu sistema emocional, você comeu um monte. E ela anulou a comunicação com o seu córtex pré-frontal, que é a sua razão, ela anulou. Aí você comeu o bolo de chocolate, sentou na frente da televisão, daí o córtex acorda. Por que você comeu? Você estava de regime, agora você vai ter que fazer ginástica o tempo todo. É assim. Então a comunicação entre o córtex pré-frontal e as suas emoções e todo o seu cérebro é que vai regular essa vontade de comer o bolo, essa vontade de brigar com alguém, e depois você respira fundo, oxigena seu cérebro. Aquele aí, negócio E aí, de conta até 10, né? Conta até 10. Então, esse diálogo o tempo todo, e por isso que é amadurecimento, tempo, vivência, é com o tempo. Quando a gente fica legal, a gente começa a esquecer as coisas, que daí a gente tá velhinho, Ah, caramba. Verdade, né? é um problema. Verdade. E falando de velhinho, chega uma determinada idade que você precisa continuar a estímulo, estimular o Pra não cérebro. esquecer. O que as pessoas de uma, sei lá, eu acho que a partir de 50, 60 anos, qual é a idade que o cérebro começa a perder, performance, não sei, e o que precisa estar fazendo para estar Não é estimulando? performance, mas as funções executivas, elas amadurecem até os 25 anos de idade, como eu falei para vocês. Após os 25 anos de idade, já tem uma queda. Caramba, É. 25? Então. É bom saber. Mas você não pode deixar. Tudo cai. Então você tem que tomar cuidado. Então tem que ir lá ajudar. E tem que ajudar o cérebro. E tem que ajudar tudo. Então, olha, vai estimular esse cérebro, vai conversar com pessoas diferentes, vai ler um livro novo, vai fazer um sudoku, vai jogar xadrez, vai mudar a sua profissão, vai fazer um curso novo. Sabe, vai fazer uma faculdade. Mas eu já tenho 60 anos. E daí? Vou fazer a faculdade, nem vai dar tempo de trabalhar. Mas quem falou que você precisa estar aí trabalhando que nem louco por aí? Verdade. Faz a faculdade, curte a faculdade, e depois você vê o que você faz da vida. Mas eu não quero, eu quero fazer um curso de culinária. Vai fazer? Mas eu não quero fazer curso nenhum, eu quero ficar olhando pro sol. Fique olhando pro sol. Mas fique vendo o sol de uma forma diferente, procure outros ângulos, faça alguma coisa diferente. Entendeu? Porque isso estimula o cérebro, são novas conexões cerebrais. Nós não fazemos novos neurônios, mas nós fazemos novas conexões. E isso é saúde mental. Saúde mental. Aqui dentro a gente fala isso, de repertório, né? Você É. ter um foco em alguma coisa, mas aumentar o seu repertório em coisas externas.
E não focar na vida como se fosse uma profissão eterna. O fim. O fim a gente não sabe quando vai ser. Tipo, Então não adianta tudo... falar, já tá no fim. Ninguém sabe. Porque, infelizmente, isso é muito fomentado hoje. Tudo que você consome tem que estar na profissão. Tudo que você faz tem que estar na profissão. Tudo que Não. você dá um passo tem que estar na profissão. Mas e o repertório externo? Vamos ampliar nosso olhar. E a vida? O que é a vida? E o- Aí, Aí é outro aqui. papo, é outra vamos coisa. chamar um filósofo. A gente chama um filósofo, um psicólogo, um sociólogo. Meu Deus. Nossa, seria uma Aí a gente pauta pode- top trazer uns Não, caras meio... daí a gente fica aqui Seria uma receita semana legal daí. igual. pra ter um Nossa. pouco de resultado. Porque um olha, pouco, porque avançar. a pergunta foi mínimo. profunda. Dá pra gente marcar um outro podcast, um outro episódio com a Roberta e com um desses profissionais. É verdade. Nossa, dá pra gente Ficaria pensar no bem futuro. legal. Aí a gente se aprofunda no debate. Nossa, Tudo eu gosto bem. desses temas aí. Eu gosto desses temas da vida também e gosto. tal. Porque é difícil, assim, você... Na correria do dia a dia, as coisas estão tão automáticas, né? Que você não para pra ver o sol. Claro, você não vai enxergar o sol. Não. Mas você sentir, né? Levantar o olhar. Olhar, exato. Aquele conto. Aquele conto Aquele que a conto da Isso. Cíntia. Quem não viu o podcast, entra lá no canal da Entra Roberta lá. Bock e olha, Isso. porque o último Vamos deixar o link fácil para o pessoal acessar. última live, não podcast, última live, eu tô com podcast na cabeça. A última live a gente falou sobre a criatividade e a Cíntia Moreira contou uma história no começo e ela falou do olhar, né? Uma mulher que tinha um olhar só abaixado, ali escuro, e depois ela, não vou contar. Essa live, isso mesmo. É, E assim, a nossa vida acaba ficando... Não é a nossa vida, a gente faz isso, né? Porque a nossa vida, ela é tão... Ela, de uma forma... Eu até brinco com o pessoal, de uma forma matemática, vamos dizer assim, é um processo exato, só que aí o ser humano acaba complicando em vez de facilitar, né, a vida, infelizmente. Exatamente. é isso aí, gente. E quando a gente fala assim de criatividade, tipo, é simplesmente repertório, é pessoas que observam. É resolver problemas. Exatamente. Sair correndo, resolver o problema. Um grande É. exemplo, quem inventou o velcro? A invenção do velcro veio simplesmente de um Tinha um rapaz problema, que ele né? estava observando os carrapichos do mato, aquele matinho que gruda na perna e que irrita às vezes, sabe? Ele falou, nossa, como que isso gruda, sendo que não tem cola, não tem nada grudento aqui? Aí ele foi e inventou o velcro, porque ele Que imitou legal, É. né? a natureza. E ele fez aquilo para solucionar algum problema. Exato, É? exatamente. Então, a solução tá tudo aí, é só observar. E hoje em dia a maioria não querem resolver os problemas, né? Eles fogem por medo. E por que medo? Por falta do repertório. E A aí, experiência. você segura sua criatividade totalmente. Exato. Ou Não desenvolve, na replica verdade. o que o outro tá fazendo também. Exato. Tipo, igualzinho, idêntico, só É. replica. É uma coisa diferente. Bom, o papo foi muito top. Roberta, muito obrigado pela Obrigada aula a que você vocês, deu não é hoje. aula, Nossa, obrigada, incrível. que eu adorei. Obrigada Foi pelo top, convite. legal. A gente- Obrigada pelo convite. Foi muito, muito agradável. Gostei demais. Vai ter Gostei outros demais. episódios. Ah, tá bom, Bom, tá ótimo. Aceitar. Exato. Então, gente, para finalizar, para quem não sabe, a Ubox, né, a Ubox Marketing, ela é uma empresa de assessoria de marketing, ela ajuda pequenos negócios a alavancarem, né, venderem mais através da internet. Então, se você quer saber um pouco mais, conhecer os nossos serviços, entra no nosso site www.ubox.com.br. Vou soletrar aqui, ó, yoobox.com.br, tá bom? Opa, Pra quem tá aqui. vendo, Tá no aqui. YouTube. Isso Pessoal do aí. Spotify. Spotify, YouTube e muito obrigado pela audiência. Até mais, mais, pessoal. Até, Tchau. gente. Tchau.